Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você aonde quer que você esteja, que você possa tirar agora esse momento para poder escutar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e ser iluminado pelo Espírito Santo na leitura da palavra de Deus e que essa palavra transforme a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos ler agora a palavra de Deus em Atos, no capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 31. Atos 16, de 11 a 31. Diz a palavra de Deus: Paulo em Filipos. Versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samocrácia no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. A conversão de Lídia, verso 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. A conversão da jovem adivinhadora. Versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo e Sila são açoitados e presos. Verso 19. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram à praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, agarrando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantando louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A conversão do carcereiro. Verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Vamos orar? Senhor, estamos diante do seu santo
texto, a narrativa, Pai, que o Senhor separou para nós, Pai, meditarmos agora, Senhor. Precisamos da iluminação do Seu Santo Espírito, para que não apenas possamos entender, mas para que possamos ser transformados pela Sua palavra, pelo poder da Sua palavra. E é no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém. Meus queridos, a gente vê que todos os especialistas bíblicos, eles concordam que Atos foi escrito por Lucas, um médico, que também escreveu o Evangelho de Lucas. Então, Atos é praticamente aí o segundo volume do Evangelho de Jesus Cristo. Mas só que no primeiro Evangelho, o Evangelho de Lucas, que nós temos na Bíblia, né, Lucas, ele relata a obra de Cristo na terra e o seu Evangelho. E no segundo volume, Lucas, ele narra a obra de Cristo através da sua igreja e apresenta o Evangelho da salvação chegando até os gentios, chegando até os confins da terra. O propósito, então, de Atos, então, é apresentar esse relato histórico da expansão da igreja de Jesus Cristo por todo o Império Romano, desde Jerusalém, e assim como ele vem se espalhando até hoje. Mas olha só, meus queridos, esse capítulo 16, ele apresenta o início da segunda viagem missionária de Paulo. E nós temos aqui, no versículo do capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 5, Lucas explicando que Paulo levou Timóteo consigo, para essa segunda viagem. Do versículo 6 ao 10, Lucas explica a visão que Paulo teve em Troade, onde o Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem até a Bitínia, que ficava lá na Ásia Menor, ali onde é a região hoje da Turquia, no extremo norte ali da Turquia. Em vez de fazer isso, eles fizeram o movimento para o oeste, ou seja, foram até a Macedônia. É onde a gente vê aquela visão que Paulo teve, daquele jovem macedônico falando, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, saia daí da Ásia, atravesse o mar Egeu e venha aqui para a Europa, para poder nos ajudar. E nós vemos no versículo 11, então, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, os quatro, né? Saindo então de Troade, que era a última cidade então da Ásia, e navegando pelo mar Egeu até Neápolis, que era a porta da entrada ali do continente europeu. E lá em Neápolis, eles caminharam até Filipos. Filipos é uma cidade muito importante no mundo greco-romano. Então, o capítulo 16, ele apresenta 3 conversões. A gente vê essas 3 conversões. Primeira, a de Lídia. Lídia era uma mulher muito rica e religiosa, vendedora de púrpura, que apesar de ser gentia, tinha uma vida piedosa seguindo a cultura religiosa dos judeus. Na segunda conversão, a gente vê a jovem adivinhadora. E Paulo repreende aquele espírito demoníaco da jovem e ela deixa de dar lucro para os seus senhores. E por causa disso, Paulo e Silas, eles foram espancados e presos. E a terceira conversão, a de um carcereiro, um romano, responsável pela cadeia de Filipos. Num ato de desespero, o carcereiro, ele tentou tirar sua própria vida, mas acabou recebendo a vida eterna. Meus irmãos, qual que é o propósito de Lucas em relatar essas 3 histórias ali em Filipos, no capítulo 16? Qual o ponto de interseção entre essas 3 histórias no capítulo 16? Que lições que a gente pode tirar para a nossa vida pessoal, para a nossa jornada de fé cristã, da nossa vida cristã, a partir dessas 3 histórias? A coisa mais importante que eu quero mostrar, que eu quero que vocês prestem atenção, é que essas 3 histórias de Atos, elas se passam num contexto de intercessão da igreja por missões. A igreja foi comissionada por Jesus a pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E para cumprir a grande comissão, a igreja recebeu o Espírito Santo em Pentecostes, para serem testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na Judéia,
na Samaria e até os confins da terra, ou seja, começar numa cidade e ir pela região, crescendo até os confins da terra. E para saber qual que é a vontade de Deus, a igreja ela precisa estar em constante oração. Então, durante todo o livro de Atos, nós vemos a igreja de Jerusalém orando, enviando missionários, intercedendo por eles. Ou seja, a intercessão é um tipo de oração por alguém ou por algum grupo de pessoas, ou mesmo por uma nação inteira. A intercessão é a oração seguida de ação pela fé. Repetindo, a intercessão é a oração seguida de ação pela fé. É a oração que nos move a agir. Esta é a intercessão. Então, o que acontece no mundo espiritual quando a igreja intercede? O que acontece enquanto a igreja intercede para que o evangelho chegue até os confins da terra? O que acontece enquanto há intercessão na igreja pela evangelização e pela obra missionária? É sobre isso que eu quero falar. Enquanto a igreja intercede. Enquanto a igreja intercede. Meus queridos, em primeiro lugar, enquanto a igreja intercede, nós vemos aqui nesse texto que o Espírito Santo abre os corações para a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo é que abriu os corações das pessoas por onde Paulo, Silas, Barnabé, João Marcos, eles passavam. Era o Espírito Santo que abria os corações para a mensagem do Evangelho. E nesse texto nós vemos lá no versículo 13, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então Paulo lá em Filipos, junto com seus companheiros de viagem, pela lei judaica, eram necessários pelo menos 10 homens para se estabelecer uma sinagoga. Como eles estavam ali apenas em 4, eles poderiam pelo menos montar um local de oração, ao ar livre, de preferência onde tivesse água. E aí, meus irmãos, Paulo e seus companheiros, eles não negligenciavam, a gente vê que eles não negligenciavam a oração, porque eles sabiam que a oração é poder de Deus para eles seguirem em missão. Então, versículo 13 ainda, na parte 2. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Então a gente vê que Lídia, ela estava com um grupo de mulheres que se reuniam informalmente para ler e estudar as Escrituras e esperavam receber instruções de algum mestre judeu que porventura passasse por ali. Então Paulo ele começa a explicar as Escrituras e começa a apresentar para Lídia e para aquelas mulheres o Evangelho de Jesus Cristo. O que aparentemente era então um encontro casual, a gente vê que foi tudo planejado por Deus. Deus planejou que Paulo viajasse a Filipos e não para Bitínia, para que houvesse a pregação do Evangelho ali para aquelas mulheres. Nós vemos então que a formação de uma nova igreja, ela é obra de Deus, e ali estava sendo formada a primeira igreja da Europa, a partir daquelas mulheres, a partir da casa de Lídia. Olha só o que aconteceu. No versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, Lídia era uma prosélita do judaísmo. Ela era gentia, ela não era nascida judia. Ela tinha se convertido ao proselitismo judaico. Então ela é uma pessoa religiosa, conhecia um pouco das Escrituras, mas não o Senhor das Escrituras. Logo, a conversão é uma obra do Espírito Santo, não pode uma pessoa, ela mesma, querer se converter. Quem converte é o Espírito Santo. A gente vê aqui que o Senhor lhe abriu o coração para a mensagem do Evangelho que Paulo pregava, e Lídia cresceu o seu coração, e ela creu em Jesus Cristo para ser salva pela fé. Então, não somente ela, como também toda a sua casa aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
E foi na casa de Lídia, então, que começou a primeira igreja da Europa, né, ali em Filipos. Então, portanto, nós vamos ver, então, meus irmãos, que enquanto a igreja trabalha na intercessão por seus missionários, enquanto a igreja trabalhava, a igreja ali de Jerusalém trabalhava intercedendo por Paulo, Barnabé, João Marcos, Silas, Timóteo, Lucas, né? Nessa segunda viagem missionária, né, a igreja estava ali em intercessão pelos seus missionários. O Espírito de Deus ia alcançando o coração das pessoas pela graça e a soberania de Deus. Se o Espírito Santo não trabalhar, é vã qualquer esforço missionário, é vã qualquer pregação do Evangelho. As pessoas vão escutar a palavra de Deus, mas assim como aquela parábola do semeador, a palavra vai ser semeada, mas não vai encontrar o solo fértil. E quem faz isso é a obra do Espírito Santo. Então a igreja sabia, ela intercedia pelos seus missionários. E assim o Espírito Santo ia alcançando os corações das pessoas. Em segundo lugar, meus irmãos, enquanto a igreja intercede, o evangelho pregado liberta e as portas do inferno não prevalecem. Enquanto a igreja intercede, o evangelho pregado liberta e as portas do inferno não prevalecem. A igreja intercede porque ela sabe que a luz incomoda as trevas. E não pensem vocês que simplesmente Paulo e Silas pregando ali para Lídia ia dar tudo certo. Bom, eles estavam voltando então, novamente Paulo voltando com seus companheiros para aquele local de oração, né, onde Lídia tinha se convertido. E aí veio uma jovem escrava possessa de espíritos de adivinhação. Vamos ver no versículo 16. Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação, um espírito demoníaco, e ela era escravizada por esses espíritos. Então ela era duplamente escravizada. Ela era escrava dos demônios e escrava também daqueles senhores ali que exploravam as adivinhações do futuro que ela fazia. Mas quando a igreja intercede, meus irmãos, Deus envia os seus missionários, Deus envia os seus para poder expulsar os espíritos imundos. E os espíritos imundos batem em retirada. Paulo fala para eles se retirarem, falou para aqueles espíritos se retirarem daquela jovem adivinhadora, e os espíritos imediatamente saíram dela. E quando há libertação dessas pessoas do poder de Satanás, quando chega o poder do Evangelho, com a luz, as trevas, elas se dissipam, e as trevas ficam desesperadas. E foi exatamente isso que aconteceu. Vamos ver no versículo 19. Vendo os seus senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Vocês veem que aqueles homens que escravizavam aquela jovem adivinhadora, eles se achavam homens livres por serem cidadãos romanos, mas na verdade eles também eram escravos das trevas. E foram exatamente isso que eles fizeram. Eles pegaram, no versículo 22, né? Levantou-se a multidão unida contra Paulo e Silas e levaram eles até os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardassem com toda a segurança. É por isso que a igreja deve interceder pedindo forças para que os seus missionários lutem e permaneçam firmes, mesmo em cadeias,
mesmo em cadeias. Porque as trevas, meus queridos, elas vão usar os seus escravos para tentarem atacar a igreja, impedir que a luz ela avance sobre as trevas, tentando impedir que a igreja avance contra as portas do inferno. Porque quando a igreja avança contra o inferno, cadeias são quebradas e as pessoas são libertas pelo poder do evangelho que é pregado. Mas a gente vê que as trevas elas não prevaleceram. Nós podemos ver que enquanto a igreja intercede, meus queridos, o evangelho pregado liberta as pessoas e as portas do inferno, as cadeias, elas são quebradas pela ação da igreja, com o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus. Meus queridos, em terceiro lugar, enquanto a igreja intercede, o evangelho é poderoso para salvar os que se arrependem. Ainda sobre a história do carcereiro, nós vemos que o carcereiro ele era adepto então da religião do Estado, onde César era o Quírios, o Senhor. Era essa a religião do Império Romano. César era um Deus venerado como um Senhor, Senhor sobre tudo, sobre os céus e a terra. Uma religião estatal. E aquele carcereiro, um homem que não buscou a Deus, um romano, ele temia apenas a César como seu senhor, como seu Quírios. Olha só o que foi que aconteceu com esse carcereiro. No versículo 25, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que aqui estamos todos. O carcereiro tinha escutado a noite toda Paulo e Silas orando e louvando a Deus, mesmo ali, ele tendo colocado os pés dele, de Paulo e Silas ali no tronco. Imagina, não precisava fazer aquilo, mas ele estava tão assim, as ordens eram claras para que ele vigiasse. Ele pensou: vou colocar esses caras mesmo dentro da cadeia, ainda vou colocar um tronco nos pés deles para que eles não queiram e não possam fazer nada para poder fugir. E mesmo assim Paulo e Silas, eles louvavam a Deus e oravam. Eu fico imaginando que Paulo, o texto não fala sobre isso, mas eu fico imaginando que Paulo, em vez de orar por si mesmo, Silas, em vez de orar por eles, né, Senhor, me liberta aqui, eles estavam orando ali por todos na cadeia. Porque, na verdade, quem estava preso eram os outros, era o carcereiro e não eles. Eles estavam livres, eles eram os verdadeiros homens livres ali, mesmo tendo os pés presos no tronco, naquele subsolo daquela cadeia. E aquele homem que se achava livre, então, por ser um cidadão romano, ele estava agora prestes a se matar, porque, na verdade, ele era escravo do pecado. E depois que tudo isso passou, que ele viu que Paulo e Silas, eles não tinham fugido, milagrosamente os outros presos também não tinham fugido. Provavelmente, a Bíblia não fala, mas provavelmente também tinham sido alcançados pelo Evangelho, pelas orações e os louvores ali de Paulo. Todos viram aquele terremoto acontecendo, viram que era algo sobrenatural, as correntes, as portas todas se abrirem, alguma coisa sobrenatural estava acontecendo ali. Nenhum deles fugiu. Quando o carcereiro viu tudo aquilo dali, ele se prostrou diante de Paulo e Silas e falou: o que eu posso fazer para poder ser salvo? Ou seja, o que eu faço para eu ser livre? Eu não sou livre. Eu estou aqui do lado de fora, vocês estão aí dentro, mas na verdade é eu que sou o prisioneiro do pecado. O que eu faço para ser salvo?
para eu ser realmente um homem livre. E foi assim que ele creu em Jesus Cristo, no verdadeiro Quírios, o Senhor e Salvador da sua vida, e foi salvo ele e a sua casa. Portanto, nós vemos que enquanto a igreja intercede, o Evangelho é poderoso para salvar os que se arrependem. Mas quais são as implicações desse texto para nós hoje? A primeira implicação, eu quero falar duas implicações apenas. A primeira implicação, nós devemos crer que a conversão é obra do Espírito Santo, mas Deus quer que a igreja esteja em constante intercessão pela evangelização e pregação do Evangelho. A obra da conversão é do Espírito Santo, mas Deus quer que a igreja ela esteja em intercessão constante pela evangelização e pregação do Evangelho. Assim como a igreja de Filipos ela foi plantada debaixo de constante intercessão, nós devemos plantar a nossa igreja debaixo de constante intercessão. Nós devemos nos lembrar de duas coisas, meus queridos. O Espírito Santo é quem intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Então, nós também não sabemos interceder como convém. A intercessão é um tipo de oração. E nós não sabemos interceder como convém. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos rogar ao Espírito Santo. E em segundo lugar, nós temos que nos lembrar que nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Está lá em 1 Pedro 4,13. Portanto, nós devemos nos alegrar de sofrermos como cristãos quando somos perseguidos por pregar o Evangelho. A gente às vezes fica muito triste quando a gente vê fatos acontecendo e realmente hoje o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo, segundo a missão Portas Abertas. Milhares de cristãos são presos, torturados e mortos por confessarem a sua fé em Jesus Cristo, por pregarem o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós devemos nos alegrar por estarmos sendo coparticipantes do sofrimento de Cristo, e é por isso que a igreja precisa interceder. A segunda implicação que nós vemos com esse texto, dessas três narrativas no capítulo 16 de Atos, é que nós devemos interceder da forma correta para cumprirmos a missão da igreja. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, precisamos ter o conhecimento das Escrituras para entendermos a missão da igreja, para podermos aplicar ela na obra missionária da forma correta. O escritor Tim Keller já escreveu uma vez dizendo que não é que o Deus da igreja tem uma missão no mundo, não é que o Deus da igreja tem uma missão no mundo, mas é o Deus da missão que tem uma igreja no mundo. O Deus da missão tem uma igreja no mundo, meus irmãos. O saudoso reverendo Chloe Marques, ele dizia que, abre aspas, a igreja tem um caminho para seguir e não um cantinho para ficar, por mais que seja uma simples igreja local, fecha aspas. Vou falar de novo. Abre aspas. A igreja tem um caminho para seguir e não um cantinho para ficar, por mais que seja uma simples igreja local. Fecha aspas. Meus queridos, por mais que a igreja Esperança seja uma igreja local, não queremos ter apenas esse cantinho aqui para ficarmos, mas queremos ter um caminho para seguir. Nós temos um caminho para seguir. Portanto, devemos interceder para cumprir a missão da igreja, ou não seremos parte da igreja no mundo do Deus da missão. Ou nós intercedemos para cumprirmos a missão da igreja, ou não seremos parte da igreja no mundo do Deus da missão. Finalmente, como é que nós podemos aplicar essas verdades bíblicas à nossa vida? Quero trazer 3 aplicações. A primeira aplicação: seja um intercessor engajado com a obra missionária da igreja.
seja um intercessor engajado com a obra missionária da igreja. Ore pelos missionários, contribua financeiramente com as missões, contribua financeiramente com a igreja. Adote missionários, procure ajudá-los em suas necessidades, assisti-los em suas dificuldades, ajudar os pastores, ajudar os obreiros, ajudar os líderes da igreja. Isso é ser um intercessor engajado. Você vai orar e vai agir pela fé. Lembre-se, enquanto você intercede, Deus está usando a igreja como coparticipante na sua obra. Você está sendo usado como coparticipante da obra de Deus. E a obra é do Senhor, não é sua. Você é apenas coparticipante. Então, seja um intercessor engajado na obra missionária da igreja. Segunda aplicação, seja um evangelista que prega o evangelho a tempo e a fora de tempo para todas as pessoas que Deus te mandar. Ganhe almas para Jesus. Isso não é apenas uma obrigação dos pastores. O evangelismo, ganhar almas para Jesus, não é só para pastores, evangelistas ou missionários, mas para todos os cristãos. Não terceirize a sua responsabilidade de evangelizar para os outros. Se você acha difícil ganhar pessoas para Jesus, você precisa orar. Orar sempre pedindo a Deus para transformar o seu coração, te dar mais amor pelas almas perdidas, te dar estratégias para você poder chegar às pessoas, para você poder ganhá-las para Jesus. E em terceiro lugar, seja um missionário, não apenas em tempo parcial, mas em tempo integral. Seja um missionário, não em tempo parcial, mas em tempo integral. E aí é que está. Você vai falar assim, quer dizer então que eu tenho que deixar minha profissão para ser um missionário lá na África, ou então nas tribos indígenas? Não, olha, isso significa que você está dicotomizando as coisas. Tudo que você faz tem que ter apenas uma única finalidade. A finalidade de você saber que você está em missão aqui na Terra. E a missão de Deus, ela é de forma integral. A primeira vez que você vê o texto bíblico explicando o Evangelho de Jesus Cristo, você pensa na salvação para você mesmo. Mas quando você vê que nós somos comissionados por Jesus Cristo para que esse evangelho que nos alcançou também alcance outras pessoas, nós vemos que tudo aquilo que nós fazemos, através da nossa profissão, através do nosso lazer, através de tudo aquilo que Deus tem nos dado de dons e talentos, nós temos que colocar a serviço para sermos missionários aonde quer que nós estejamos, aonde quer que Deus nos coloque, no trabalho, na escola, na faculdade, nas nossas casas, nas nossas famílias. Nós estamos sendo missionários em tempo integral para poder ganharmos as pessoas para Cristo, as almas dessas pessoas para Cristo. Não dicotomizando mais o que você faz para Deus e o que você faz para você mesmo. Tudo é para Deus e tudo é por Ele e por meio dele são todas as coisas. Então, meus irmãos, enxergue que você é um missionário de tempo integral, não dicotomize mais as coisas. O sagrado e o profano, isso daí não existe. Tudo para você é sagrado, porque todas as coisas lhe são dadas por Deus, para você servir a Deus na obra missionária. Então é isso, meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida e possa fazer com que você seja coparticipante da obra de Deus, da obra missionária de Deus, e seja um missionário também em tempo integral, ganhando almas para Cristo, porque este é o papel nosso como igreja do Senhor Jesus Cristo, e que nós impactemos toda a nossa sociedade, através não só da Igreja Esperança, plantada aqui, mas através de todas as igrejas no mundo inteiro, até os confins da terra, até que Jesus Cristo volte, até que a igreja encha toda a
terra com a glória de Cristo, e Cristo possa vir, voltar e nos buscar, levar a sua igreja, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Pai, pela sua palavra, e te pedimos perdão, Senhor, pela negligência, Senhor, muitas vezes de não intercedermos da forma como convém, Senhor, pela obra missionária, pelo evangelismo, Pai. Pedimos perdão, Senhor, por negligenciarmos, Pai, vivermos somente para Ti, Senhor. E queremos, Senhor, que o Senhor toque os nossos corações, transforme os nossos corações, Pai, para sermos uma igreja que intercede. E enquanto a igreja intercede, Pai, nós queremos, Senhor, que o Senhor faça a sua obra missionária pelo mundo, Senhor. Que mais e mais igrejas sejam plantadas, que a gente plante não só a esperança, mas plante outras igrejas também, Senhor, para a sua honra e sua glória, para que a sua glória encha toda a terra, Senhor, que tudo seja feito para a sua honra e sua glória, Senhor Deus, não a nós, Senhor, mas ao seu nome na glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.